tudo bom com vocês? Hoje vamos dar início à aula de Química, parte 6, fases de um material. A palavra fase vem do grego phases, que significa aparência, aspecto visual. Se um material possui aparência uniforme e propriedades constantes em toda sua extensão, ele é constituído de uma única fase. Já se a aparência de um material não é uniforme e suas propriedades variam quanto medidas em pontos diferentes de sua extensão, ele possui mais de uma fase. Às vezes, conseguimos distinguir as fases de um material a olho nu, mas outras vezes ficamos em dúvida. O sangue, o leite e o suco de laranja natural possuem só uma fase? Fica a questão. Para estabelecer um critério único que pudesse ser utilizado no mundo todo, sem dar margem a dúvidas, os cientistas basearam essa classificação principalmente em dois aparelhos sofisticados, o ultramicroscópio e a ultracentrífuga. Então, temos aqui 3 imagens. A imagem A, que é essa primeira da esquerda, trata-se de uma bolsa de sangue humano. A imagem B, temos um aspecto de um esfregaço de sangue humano em uma lâmina de análise. E na imagem C, é feita a observação do sangue humano em ultramicroscópico. Dessa forma, concluímos que o sangue apresenta um aspecto desigual, que não pode ser percebido a olho nu, mas é claramente visível ao ultramicroscópio. Portanto, ele é constituído de mais uma fase, tá? Então, a gente vai olhar o material, muitas vezes vai pensar que ele é de uma fase só, mas se a gente for olhar a nível microscópico, vamos ver que esse material possui mais de uma fase. É o caso do sangue e o caso do leite também. O número de componentes de um material que apresenta mais de uma fase é igual ao número de substâncias de que ele é formado, e não necessariamente ao seu número de fases, né? Vamos ver aqui esses sistemas. Aqui a gente tem o primeiro, que é a letra A, que é o que? O óleo aqui em cima, a água no meio e a areia aqui embaixo, certo? Então, nesse caso, temos claramente 3 fases e 3 componentes, né? O óleo é um componente, a água é um componente e a areia é outro componente. Nessa figura B, o que é que a gente vê? Um copo de água com o gelo boiando aqui na água. Vemos 2 fases, né? A fase da água e a fase do gelo. Porém, um só componente, tá? Por que um só componente? H2O, certo? Então, vamos observar. Vou pegar aqui a canetinha vermelha. Se a gente for... Cadê a caneta vermelha? Então, se a gente for olhar aqui, a água... Eita, a caneta foi bem grossinha. Deixa eu dar uma afinada nela aqui. A água, ela é constituída de quê? H2O, água líquida. E o gelo, ele é também constituído de H2O, tá? Então, temos um copinho aqui contendo 2 fases, que é o gelo e a água, e um só componente, tá? Que é o H2O. E nesse terceiro, o que é que a gente tem? A água salgada, o sal não dissolvido, certo? A gente tem sal em excesso aqui, e o gelo. Assim, temos claramente 3 fases e 2 componentes. Ora, o gelo e a água, eles são formados de H2O. E o sal é o que? O cloreto de sódio, NaCl. Então, 2 componentes e 3 fases.
aqui a gente tem uma tabelazinha bem bonitinha com a classificação dos materiais, certo? Então, os materiais, eles podem ser classificados como homogêneo na forma de uma solução, heterogêneo na forma de dispersão grosseira e heterogêneo na forma de dispersão coloidal, tá? Vamos ver o que a gente pode observar. Número de fases. Nesse primeiro, no homogêneo na solução, a gente consegue ter apenas uma fase, é monofásico. No heterogêneo de dispersão grosseira, número de fases, ele possui mais de uma fase, né? Então pode ser bifásico, trifásico, etc. No heterogêneo, dispersão coloidal, o número de fases é mais de uma fase também, tá? Então aqui, uma fase no homogêneo e no heterogêneo, duas ou mais. Visualmente, o que é que a gente observa? No homogêneo, né? No material homogêneo, a gente vê um aspecto uniforme, mesmo em ultramicroscópio, né? Então a gente vai botar lá no microscópio e a gente vai ver tudo uniforme. Na dispersão grosseira, o aspecto visual, as fases podem ser observadas a olho nu ou em um microscópio comum, né? Então são facilmente observados, por isso que é o nome grosseiro. E na dispersão coloidal, as fases podem ser observadas em apenas um ultramicroscópio. Propriedades físicas. Num material homogêneo, na solução, essas propriedades elas são constantes em toda a sua extensão, então, em todo, né, em todo o material todo, a propriedade é constante. Numa dispersão grosseira, essa propriedade física ela não é constante, né? Então ela vai depender da proporção da mistura, certo? Então, se eu tenho um material A e esse material A ele vai ter uma propriedade e eu tenho o meu material B que tem outras propriedades físicas, aquele material que tiver numa proporção maior, as propriedades físicas da mistura vai se aproximar mais daquele meu componente A. Certo? Então, se eu tenho uma substância A que está lá em 80% na minha mistura e uma substância B que está em 20%, a minha proporcionalmente A tem mais, então as minhas propriedades físicas vão se assemelhar mais às propriedades físicas de A. E na dispersão coloidal, essas propriedades físicas não são constantes, depende da proporção da mistura também. A mesma coisa, certo? Então, aqui a gente tem igualzinho, deixa eu mudar aqui, vou colocar outra cor porque a tabela tá azul, acho que vou botar outra cor aqui, desenhar, tá verde, um verdinho assim escuro. Então aqui praticamente é a mesma coisa, certo? Tá, então aqui também é a mesma coisa. Diâmetro das partículas do soluto. Então, se a gente tem uma solução, esse diâmetro é o mínimo possível, né? 10 a menos 9 metros, é uma coisa muito pequena, nível nanômetro, né? Se a gente tem uma dispersão grosseira, então esse diâmetro ele já é maior, certo? Já sobe para 10 a menos 7, então já é bem maior do que 10 a menos 9. E numa dispersão coloidal fica entre 10 a menos 9 e 10 a menos 7, certo? Então, na solução, o diâmetro é o menor, na dispersão coloidal o diâmetro é intermediário e na dispersão grosseira o diâmetro já vai ser maior. Separação dos componentes. Numa solução homogênea, a gente não tem como separar, né? Aqui na dispersão grosseira, a gente pode separar pela ação da gravidade, como por exemplo na decantação, ou para uma centrífuga comum, né? Lembrando que uma centrífuga ela é uma espécie de decantador, só que mais rápido, né? Usa-se forças centrífugas e forças gravitacionais, que é a força gravitacional utilizada no decantador, só que essas forças centrífugas elas vão para acelerar, né? Então, assim, um processo que, se a gente fosse esperar só a ação da gravidade poderia durar dias, numa centrífuga pode durar minutos. E aqui na dispersão coloidal só pode ser separado por uma ultracentrífuga, né? Então tem que ser um material de laboratório, é que nem o sangue. O sangue é uma dispersão coloidal,
certo? Então, o sangue, quando é coletado, ele vai para o laboratório para ser analisado e ele passa por uma centrífuga para separar os componentes do sangue, tá? Estado de agregação. Numa substância homogênea na solução, podemos ter o estado sólido, líquido, gasoso, certo? Na dispersão grosseira também e na dispersão coloidal também. Então, nesse caso aqui, o estado de agregação, os três são iguais. E aqui, para terminar a tabelazinha, exemplos. Numa solução, temos como exemplo, né, um material homogêneo, zinco mais cobre, água mais álcool etílico, a gente mistura água e álcool, a gente vê uma coisa só, né, uma solução. Outro exemplo de nitrogênio mais oxigênio. Uma dispersão grosseira, água e areia. Olha, se você pegar um balde, colocar água e areia, misturar e deixar paradinho depois, rapidamente a areia vai decantar, ou seja, rapidamente ela vai se depositar no fundo. Então, você coloca aqui a água mais a areia, então tá a água aqui e as partículas de areia no fundo se depositam rapidamente. E um exemplo de dispersão coloidal, sangue, a maionese, né, spray desodorante, gelatina, pode colocar o leite aqui também, tá? Vamos para a lista de exercícios. Primeira questão. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema e a sua classificação, exceto. Então, quando vem aqui exceto, eu quero o que está aqui, errado, certo? Então, você vai olhar, por exemplo, letra A, água de coco. Água de coco se trata de um sistema o quê? Homogêneo ou heterogêneo. Se a água de coco for um sistema heterogêneo, então você diz que tá certo e pula para a letra B. Se for um sistema homogêneo, então você vai dizer que tá errado e vai marcar a letra A. Então, eu quero o que tá errado. Tá bom? Vamos para questão 2. O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. A gente tem lá no rótulo sulfato de cálcio e a sua concentração. Bicarbonato de cálcio e a sua concentração. Então, eu quero saber se essa água mineral, quando a gente vai beber água mineral, o que é que a gente enxerga? Né? A gente vê lá uma solução homogênea. E essa água, ela vai ter o sulfato e vai ter o bicarbonato, certo? Então, o que é isso? A pergunta diz, o que é isso? Isso é uma substância pura? É uma substância simples? É uma mistura? Se for mistura, é uma mistura heterogênea ou uma mistura homogênea? É uma suspensão coloidal? Né? Fica a pergunta aí. Questão 3. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Bom, quando a gente vai falar de uma mistura de água com sal de cozinha, areia e açúcar, o que é que a gente tem que observar? O sal de cozinha, ele é solúvel em água. E o açúcar também é solúvel. Só que essa solubilidade, ela vai depender do montante, né? Se você pegar um copo d'água e colocar bem pouquinho açúcar e mexer, vai ver que o açúcar se dilui. Mas se você pegar aquele copo d'água e colocar muito açúcar, vai ver que parte se dilui e parte vai ficar concentrada aqui no fundo, certo? Então, essa solubilidade, né, ela vai depender da concentração. Aí você pergunta, como é que a gente vai saber aqui se esse sal de cozinha e se esse açúcar está diluído? Então, você tem que prestar atenção no enunciado. Aqui está falando de adicionando-se excesso de água, tá? Então, a gente tem um excesso. Logo, é o quê? Muita água para quê? Para pouco sal, muita água para pouco açúcar. Então, a gente vai concluir, quando ele fala de excesso de açúcar, que esse sal e esse açúcar, que esse excesso de água, né, na verdade, quer dizer que esse sal e esse açúcar, eles vão estar o quê? Diluído.
né? Sal e açúcar. Assim, o que é que a gente consegue enxergar de fase? A gente consegue enxergar a água e a areia, porque a areia não se dilui na água, né? A areia é insolúvel, tá? Então, eu quero saber se esse sistema aqui, ele é homogêneo ou é heterogêneo? Quantas fases ele tem? Quantas fases vocês estão enxergando? Questão 4. Um sistema constituído por 3 cubos de gelo e água líquida é. Então, lembrando, quando eu coloco aqui 3 cubos de gelo, não é tudo gelo? É tudo gelo, certo? Então, eu tenho o que aqui? 3 cubos de gelo dá quantas fases? 3 fases ou uma fase, né? Não é tudo gelo? Então, pensem. E a água líquida, quantas fases eu tenho aqui? Tá? Questão 5. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Água líquida mais cloreto de sódio dissolvido. A gente tem o quê? Uma fase. Só que a gente tem uma fase. Cloreto de sódio não dissolvido. Então, a gente vai ter aquele cloreto de sódio no fundo, né? O sal que ficou no fundo do copo. Então, a gente tem aqui outra fase. 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida. Então, se eles não estão dissolvidos, quer dizer o quê? Que a gente vai ter a água aqui, certo? Desenhar aqui. Então, a gente vai ter a água dentro do recipiente e os gases aqui em cima, né? Se eles não estão dissolvidos, eles vão estar aqui em cima. A pergunta: quantas fases e quantos componentes a gente tem aqui? Tá bom? Obrigado pela atenção e bom estudo!